Bom dia, você aí que está com a gente aí participando do nossa leitura bíblica, que segue firme, valente, confiante, que a gente vai completar aí esse desafio, eu creio em nome de Jesus. O livro é grande? É. Você já leu um livro desse tamanho? Não. Mas você vai completar ele, eu creio em nome de Jesus. Amém? Folhinha aqui do meu laranja. Amém? Hoje, dia de número 87, Juízes, capítulo 4 ao 6, e Lucas, do capítulo 4, do 31 ao 44. Confesso a você que eu gosto muito de Juízes 4, essas duas mulheres, agora sim, falei no vídeo passado que era empoderamento feminino, mas agora sim a gente vai ver, não empoderamento feminino em si, mas duas mulheres que se destacaram pela sua coragem, pela sua força, pela sua fé, pela sua oração e confiança em Deus. Em quem que a gente pode ter confiança? Em Deus, né? Apenas nele. E aqui a gente vai ver uma das reviravoltas aí do povo de Israel contra os cananeus, né? Nação a qual a gente viu da outra vez. Eles permitiram que estivesse no meio deles sobre trabalhos forçados, porém a gente sabe que não foi a vontade de Deus. Ele queria muito que houvesse uma hegemonia somente do povo de Israel nos territórios em que ele havia entregue a cada uma das tribos. Porém, assim eles acharam que era melhor permitir que alguns povos vivessem, porque estava difícil de expulsá-los, ou eles sempre retornavam, ou que era mais fácil subjugá-los. Enfim, seja o que for aí, eles permitiram, e a gente leu da outra vez, né, que Deus entregou eles, o termo é quase que isso, né, quase que a própria sorte. Porque quando a gente insiste muito numa coisa que a gente sabe que é errada, mas a gente quer porque quer, Deus acabou entregando eles na mão, quer ver? Os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então Deus entregou aí os israelitas as consequências. O meu relógio de oração. As consequências. O despertador que estava tocando. Não sei se deu para ouvir, mas apareceu na minha tela. Estamos também no jejum de Daniel, cumprindo aí 24 horas do nosso relógio de oração, né? Cada um ficou com o seu respectivo horário para cumprir aí conosco. E abstendo aí de alguns alimentos. Gente, está sendo muito difícil, mas eu não posso murmurar, faz parte do jejum. Deus me ajuda. Deus vai ajudar a gente aí, mas em nome de Jesus, a gente vai ter de duas as uma, ou levantes de Satanás, porque é nessa hora que ele fica furioso e se levanta mesmo contra as nossas vidas, ou você vai ter a resposta de Deus aí. Saiba que se você tiver um levante de Satanás aí dentro da sua casa, da sua família, às vezes os seus familiares mais próximos, nem aos de longe, não aos de perto, é porque você está no caminho certo. É porque a sua oração está surtindo efeito. Ele só fica furioso com quem tem um posicionamento. Se você está na mercê aí, no cima do muro, para ele tanto faz você ser morno. Sejas quente, amado, toma uma posição. Amém? Bora lá então, dia de número 87, vamos orar? Deus, eu quero agradecer pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela nossa igreja, Senhor. Nós queremos entregar, Pai, tudo que temos, tudo que somos, nós pertencemos a Ti, Deus. E entregamos agora nessa manhã mais um estudo bíblico. Espírito Santo, fala mais uma vez com cada um de nós nesses capítulos, o que o Senhor tem
para trazer para o nosso tempo atual. O que eu oro, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bora lá. Capítulo de número 4 de Juízes. Como a fidelidade e a oração mudaram aí o destino de Israel. Vamos fazer a introdução. A palavra diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, lembra que a gente viu que Eude foi levantado como um libertador? Antes de Eude, Otiniel, né, que era irmão de Calebe, também havia sido levantado aí, né, e bateu de frente com Eglon, o rei dos Moabitas, e logo em seguida Eude, homem aí canhoto, que bateu de frente aí com Gilgal, deixa eu ver o nome do rei, era um rei gordo, Eglon, agora tá certo, um rei gordão que acabou morrendo pela facada de Eude na sua barriga, né? E aí eles puderam prosperar, a palavra prosperar não é correta, mas eles puderam viver aí um momento de paz durante aí 80 anos, né? E depois, em seguida, o homem que defendeu os filisteus foi defender os filisteus, que veio contra os filisteus, né? E isso, inimigos dos povos de Israel, foi Sangar, que feriu aí 600 homens filisteus, hein? E esse cara também era bom de briga. Aí a gente tem a informação de que Eude morreu, né? Faleceu Eude, ele que também era um dos juízes que estava a favor de Israel. E aí o verso 2 diz assim, e entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então eles eram oprimidos pelos cananeus aí, nesse período, pelo rei Cícera. E vai dizer assim, clamaram os filhos de Israel. Clamaram os filhos de Israel. Não é Cícera, não. Tá certo. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Então, é Jabim, o rei de Canaã. Então, tá certo. Eu fiquei assim, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. O rei era Jabim, que vinha contra Israel. Então, Jabim, ele oprimiu aí, durante 20 anos, o povo de Israel. E aí Deus levanta agora uma mulher, uma líder, uma profetisa. Quem? Verso 4, Débora. Débora, profetisa mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Era ela quem estava ali. E ela atendia debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá, Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então ela ficava debaixo de uma figueira ali, a julgar as causas, né, a orientar, dar conselhos, o que era correto, segundo a palavra, segundo os ensinamentos do Evangelho, não Evangelho, né, mas dos mandamentos e estatutos. Mas ela estava ali debaixo daquela árvore, né? Aquela palmeira. Mandou ela chamar Baraque, filho de Aminoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim. Então tá certo também. Cícera aí pertencia a Jabim, ao rei Jabim, rei dos cananeus.
com seus carros, suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque aí, que era quem estava à frente, era o comandante de Israel: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Só para você entender aqui, Baraque, ele recebe instruções aí de Débora para que ele pudesse ir junto com duas tribos aí, a tribo de Naphtali e a tribo de Zebulon, para que ele reunisse essas tribos e ele fosse aí de encontro com Cícera, o comandante do exército, e lutasse aí contra o rei Jabim, para que ele pudesse atravessar aí o ribeiro de Quizon e ele fosse com tudo para cima. Só que ele esperto, né? Vou colocar para você esperto, porque se lá no começo a gente via que o povo só ia se a Arca da Aliança fosse junto com eles à frente, para eles poderem lutar, quem dirá que sabendo que tinha uma profetisa, alguém, uma mulher de Deus, também eu só ia querer se ela fosse. Bora comigo, minha filha. Bora aí, vamos lá, eu vou lutar. Você tá me dando as instruções. Então, chega lá, você me dá mais instruções. Eu também ia chamar ela para outro ataque. E aí, que ela responde para Baraque? Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, ele falou bem certo, que se você for levar eu, profetiza Débora junto com você, Deus também vai entregar a vitória nas mãos de uma mulher. Não que as mulheres não tivessem, sim, as mulheres não tinham muito destaque, não. Vamos ser verdades, não vamos ser hipócritas. As mulheres não eram muito exaltadas, não enaltecidas. A palavra não é enaltecida, gente. É que assim, a mulher era aquela esposa adjunta, aquela esposa que auxiliava e amparava na missão do marido, como é nos dias atuais, né? Então, deixa eu desligar aqui o despertador. Então, essa mulher, se ele estava dando essa abertura para que essa profetisa fosse, então Deus ia dar também a honra de poder vencer essa batalha a uma mulher. Assim eu, pastora Bianca, entendo, tá? Você pode ter a sua versão aí, o seu entendimento diferente, mas eu entendo sim que Deus aqui quis honrar a uma profetisa e honrar a uma mulher, visto que Baraque meio que estremeceu, meio que ficou amedrontado, porque os comandantes de guerra, eles estavam acostumados a ir para a guerra, estavam acostumados a lutar. Ele teve medo, ele quis que alguém do Senhor estivesse com ele, assim como eu falei no começo? Sim, eu também não seria mais besta ter alguém ali do Senhor comigo. Mas sabe aquele termo bem chulo? Era serviço de homem, estar à frente de guerra é serviço de homem, e guerra não era lugar de mulher. Mas, se ele estava permitindo que uma mulher ali tivesse, o Senhor também permitiria que a vitória, então, viesse através de uma mulher. Bora lá. Continuando. Verso 10, a palavra vai dizer, então Baraque, que era o comandante lá de Israel, convocou a Zebulon e Naphtali, que eram as duas tribos de Israel, em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. 10.000 cabeças de homens aí, o comandante e todo o exército, né, 10.000 aí, a galera toda, e eles foram lá, subiram a Quedes. Ora, Éber queneu já tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes.
anunciaram a Cícera. Então tinha um aí eles tinham que ir no lugar de Quedes ali. Diz que tinha uma pessoa ali que tinha um acampamento montado em Quedes. Então provavelmente ele teve que desmontar tudo, né? Coitado. Ou abandonar, né? Verso 12, anunciaram a Cícera, o comandante dos cananeus, que Baraque, filho de Abinoão, Baraque, o comandante de Israel, tinha subido ao monte Tabor, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arós-Sete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então, Débora incentiva Baraque: bora, meu filho, bora, prepara. Deus entregou Cícera nas tuas mãos, você vai vencer o comandante hoje dos cananeus. Bora para cima, bora pro choque. E aí ele vai, né? Verso 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque e Cícera. Saltou do carro e fugiu a pé. Então morreu aí grande parte do exército à espada diante aí de Baraque. Eis que realmente o Senhor entregou aí a Cícera e todo o seu exército às suas mãos, e eles morreram a fio de espada. Só que Cícera, o comandante dos cananeus, fugiu a pé, pernas para que lhe querem. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete e Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Então, galera que estava com Cícera morreu mesmo, não teve jeito. Porém, a gente viu, né, Cícera pegou ali o papaléguas e vazou. E aí, verso 17 diz assim, ó: porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de quem? Repete comigo: Jael, mulher de Éber, queneu. Lembra o cara lá que estava com as tendas armadas? Diferentemente do que eu falei anteriormente, que ele teve que desmanchar, as tendas continuaram lá. A informação foi dada para nós para dar um parênteses. Eis que havia um acampamento queneu ali, naquele lugar. E aí, Cícera, fugindo a pé, entra aí na tenda de Jael, porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu, porque entre os dois povos havia sido combinado aí um projeto de paz entre eles. Era outra tribo, tá? Não tinha nada a ver com Israel, os queneus, só para você entender. E aí, saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, olha só. Ai, Jesus. Jael aí manda ele entrar. Entra aí. Bora. Descansa. Já tá estranho, porque uma mulher não podia estar sozinha com um homem que não fosse o seu próprio marido ou um dos seus filhos, parentes próximos, né? E aí é isso que ela põe esse cara para dentro. E ainda traz uma coberta. Ele estava fugindo, né? Ele queria um esconderijo. Então ele falou: às vezes eu aqui no meio, né, vou parecer que eu sou o marido dela, né? Ótimo esconderijo para mim. Mas ele não tinha ideia do que se passava na cabeça de Jael. Eis que ela usou uma coberta aí, ó. Então ele lhe disse: dá-me, peço, de beber um pouco de água,
porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Gente, o cara pede água. A mulher pega e dá leite. Pensa comigo. A coberta já estava ali. Aí vem um leite que não tinha geladeira naquela época, né? Um leite devia estar morninho, acabado de tirar da cabra, ou então de temperatura ambiente. Coberta, mais leite é igual a sono. Ela queria que ele caísse no sono ali, na sua tenda. É, bem isso. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Aí ela já, primeiro ela falou assim, que cara na minha tenda, acordado ele não vai ficar. Que aqui dentro não tem homem. Então se ele for ficar aqui, ele vai ficar apagado. Esse, na minha concepção, era o pensamento de Jael. Aí quando ele disse para ela de vir alguém, talvez ela falou, opa, que negócio é esse? Vai chegar mais gente? Já tô com um homem dentro da minha casa que tá esquisito. Aí vai chegar mais gente ainda? Não. Ao mesmo tempo que ela temeu pela própria vida, ela falou, vamos acabar com essa história. Aqui daqui a pouco tá cheio de gente, ou eu vou ser violada. Duas as uma. E aí, então Jael, verso 21, vai dizer assim, ó. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca na tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ela falou, não, parou a palhaçada. Esse cara vai fazer alguma coisa contra mim. Eu não vou deixar. E aí ela cravou a estaca na cabeça aí de Cícera, de sorte que penetrou na terra. O negócio foi feio, foi com força. Gente, você acha que ela tinha força para fazer isso? Uma mulher tem força para levantar uma estaca. A estaca é o que fincava aí quando eles montavam os acampamentos da tenda. E ela fincou essa estaca tão profundo, ó, vai dizer assim, ó, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Ele nem viu o que atingiu ele. Ele estava lá na base da coberta e do leite, ele estava apagado. Ele nem sofreu. Qual os médicos falam pra gente? Nem sofreu. Eis que Jael aí vence aí a quem havia invadido sua casa. Talvez ela não tivesse nem conhecimento, mas ela estava defendendo a sua própria honra, né? A honra aí de uma mulher que deu leite aí para ele. O clima lá, como eu falei, era quente. Então, esse leite aí pode ser que fosse um kefir, não sei, talvez um tipo de iogurte. Como eu falei, não tinha geladeira. Então, era um leite diferente, né? Que foi servido aí para eles. Mas voltando aí à morte de Cícera. Eis que ele morreu. Não entendeu o que aconteceu e foi-se. Arrasta para cima. E eis que perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse, vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Cícera jazia morto e a estaca estava fincada aí na frente aí da cabeça dele. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Foi indo até que eles findaram aí os cananeus. Olha só, hein? Eis que uma mulher, Jael, venceu aí a guerra com uma força que não era dela. Bateu uma estaca a ponto de matar.
Ela estava apavorada, estava. Mas Deus aí proveu força para essa mulher e ela venceu. E eis que ela entregou aí a Cícera ao comandante aí, Baraque de Israel. E aí, no capítulo de número 5, a gente vai ver Débora cantando. Tem que festejar, é com louvores mesmo. É com louvores que a gente vence, é com louvores que a gente celebra a Deus, a gente agradece pela vitória, lideradas aí por Cícera, lideradas aí por Baraque, junto com Débora, e assim foi. A palavra vai dizer, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos a príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, a profetisa, me levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pode descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes. E de Zebulão, os que levam a vara do comando. Então, eis que estava ela a cantar, eis que ela chama para a guerra. Ela, o comandante aí, Baraque, manda ele despertar, levar consigo aí as demais tribos, além da tribo de Zebulon, Naftali, também aqui fala a tribo de Benjamim, para poderem aí a vara do comando seguir. Vai também dizer no 15 que a tribo também de Isacar, os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções, a tribo de Rubens também, houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvistes a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Então eles não participaram, nem Dan, nem Asser. Zebulon, ó povo, que expulsas a tua vida
a morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram os reis de Canaã. Em Tanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus, pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita, o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoei a Merezon, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja as mulheres, Jael. Bendita seja sobre as mulheres, Jael. Mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres. No cântico aqui. Então, só voltando, ela repreendeu algumas tribos que não participaram das guerras e ela exaltou aí aqueles que se colocaram a lutar a favor dos cananeus. Eu também vou falar do lugar aí onde os cavalos galoparam, foram aí firmemente para poder lutar. E aí vai voltar a falar aqui, 24, onde eu parei, né? Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vieram em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata, como eu falei, era tipo um kefir, tipo um iogurte, o que ele entregou para ela. E a estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita deu golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhes as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou ali, morto. Então, ó, vai falar aqui sobre o momento em que ela golpeou a cabeça aí do rei Cícera, o rei dos cananeus, o comandante dos cananeus, e ela pôde vencer aí com a estaca sobre a sua cabeça e ele ali morreu. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam. E até ali a si mesma respondia: porventura, não acharias e repartirias despojos? Uma ou duas moças de cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores, de bordados. Ai, gente, tá saindo meu negócio aqui. Saiu. De bordados. Ai. Para o pescoço da esposa, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol. Quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Então aí, com o comando agora de Débora, a profetisa, Israel ficou 40 anos, junto com o auxílio de Baraque, né? Não vamos desfazer também de Baraque. O comandante, 40 anos. Eis que Israel permaneceu em paz. Capítulo de número 6 de Juízes vai falar assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal. Contudo aí, ó, volta Israel nesse meio tempo, num ciclo novo,
agora de infidelidade mais uma vez. O que eles fizeram agora? Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eis que agora um outro povo se levanta contra eles, os midianitas. Eis que eles sofriam na mão dos midianitas. Eis que eles eram humilhados por aquelas pessoas. Olha só, verso 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Eles já tinham lugares aí para poder se esconder. De tamanha era aí a opressão que eles sofriam durante os midianitas, pelos midianitas, né? E aí o verso 4 vai dizer, ó, eles vão junto com os amalequitas invadir. E contra eles se acamparam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Além deles destruírem tudo que era produzido pelas plantações, eles também levavam parte do sustento deles, parte dos animais, ovelhas, bois, jumentos, nada eles deixavam, né? Verso 5 diz assim, ó, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eis que eles estavam sendo oprimidos e eles começaram a clamar a Deus, a chamar ao Senhor. E eis que o Senhor vai ouvir aí a eles. Vamos lá, para a gente entender. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, que disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Eles não ouviram o que Deus havia falado, né? Eles não temerem. Tá aberto? Em verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e lembra desse nome aí, ó, Gideão, seu filho, ele era filho de Joás, Gideão, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Como eu falei, né? Os midianitas vinham como gafanhotos e eles comiam tudo que vinha pela frente. Eles acabavam com as plantações, o que eles podiam eles levavam, o que eles podiam eles comiam. Enfim, não sobrava nada para eles no final das contas. Então, a estratégia de Gideão era preparar o trigo para que eles pudessem depois fazer a farinha, mas escondido, né? Eis que eles estavam ali num buraco, malhando o trigo. E aí o anjo do Senhor instrui aí a Gideão. Ele diz assim, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, Gideão falou assim, olha, eu até entendo que esse anjo está dizendo que eu sou valente, que eu sou forte, mas se Deus fosse conosco mesmo, ele não teria deixado os midianitas prevalecer. Eu conheço a história, eu sei que nós já fomos um povo forte, nós já vencemos aí ao Egito, uma nação, um império. Mas e agora? Ele nos desamparou, ele não está conosco. Os midianitas prevalecem no meio de nós. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí ele foi para cima dele que nem a Josué, né? Eu não te enviei, eu não te preparei. Eu tô aqui falando com você, para você ir. Eu vou livrar Israel através de você. Pode confiar. Verso 15 vai dizer assim, ó. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como é que eu posso ir fazer guerra se eu, além de ter poucas pessoas a meu favor, eu sou o menor aqui, eu sou o mais novo. Mas Deus sempre usa os improváveis, né? 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem a um só homem. Ele respondeu, agora achei mercê diante dos teus olhos. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a disponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então, Gideão fala assim, não, beleza, você está dizendo que eu vou vencer, eu quero uma certeza que é o Deus de Israel mesmo que está falando comigo. Para isso, eu vou trazer uma oferta, porque era comum, eles eram orientados a trazerem ofertas diante de Deus, prepararem ali sacrifícios. E ali ele fala, ó, eu vou ali buscar o cordeiro, a pomba, seja lá o que ele ia oferecer, pães ou bolos ou efa de farinha, para que depois você possa receber a minha oferta e me abençoar aí, para eu poder vencer essa batalha. Porque você está dizendo que é para eu ir na força do meu braço, mas eu quero ir na sua orientação, eu quero ir conforme você for me abençoando. E aí, ó, no 19, vai dizer assim, então Gideão o preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha, derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da tua presença. Então, eis que aquele anjo veio dar um recado a Gideão. Gideão queria que ele o abençoasse antes de ir embora, mas porém, quando ele recebeu aí a oferta e a consumiu com fogo, logo ele foi embora. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, né? Então, já que a oferta tinha sido consumida, ele falou assim, recebeu o meu sacrifício, aceitou. Então, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor. Aí depois ele ficou com medo. Ele falou assim, nossa, era um anjo mesmo que estava aqui. Até então ele estava meio descrente. Mas aí ele falou, meu Deus, ele estava aqui comigo. Ai de mim, meu Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer?
vou para a guerra, né? Ele realmente me preparou. E o 23 vai continuar dizendo, ó, o Senhor falando com ele, né? O Pai seja contigo, não temas, não morrerás. É certo que Deus é contigo, fica tranquilo. Você viu aqui, não é Deus diretamente, você está vendo aqui uma epifania. É um anjo que está falando contigo. Se fosse Deus, eu já tinha morrido, meu filho, calma. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Olha só que engraçado, né? Fala que o pai de Gideão tinha um altar aí a um deus pagão, a Baal, mesmo servindo a Deus. Como eu disse, né? Israel estava totalmente perdida no que estava fazendo. Estava realmente desagradando a Deus, acreditando que não tinha importância. Ah, sabe, não tem nada a ver? Tem nada a ver, não. Eu posso ter um altar aqui de Baal, posso também adorar a Deus e entregar meu sacrifício. Então, aquilo ali corrompeu a Israel de maneira que era necessário que Gideão ali quebrasse o altar do seu pai para que o Senhor pudesse ir com ele à frente da guerra. E aí ele pede para que aquele altar fosse quebrado e que edificasse ao Senhor um altar em cima desse baluarte, em cima desse altar aí de Baal, faz um altar em camadas de pedra e toma o segundo boi e oferece ali um holocausto. Entrega esse altar aí que era de Baal ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Quebra esse poste ídolo, corta ele. E aí o que fez Gideão? Verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, que ficou com medo, que ele apareceu, consumiu todo o holocausto ali daquele lugar. Onde eu parei, no 27. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e aos homens daquela cidade, não fez no dia, mas de noite. Ele ficou com medo do que as pessoas iam pensar, ele destruindo um altar ali que uma vez ele mesmo e a sua família ali adoravam. Então, com medo da opinião alheia das outras pessoas, ele resolveu fazer de noite, mais coesa de madrugada. E aí assim foi, né? Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? A galera passou também ali de madrugada e viu o que tinha acontecido. Não viu eles fazendo, mas viu já o lugar destruído. E perguntando o inquirido, disseram, aí deduraram ele, né? Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então alguém ali viu o que ele havia feito e contou aí para aquelas pessoas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, cortou os postes ídolos que estavam junto deles. É como eu falei, né? Não só a família de Gideão, mas toda aquela nação estava corrompida à apostasia e à idolatria, né? Fazendo aquilo ali que não agradava ao Senhor. Versículo de número 31, vai dizer, porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, ele confirma ali que é um sinal de Deus, contenderai-vos por Baal, livrá-lo-eis
quem quer, quem quer é ótimo, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O que Gideão quis dizer? Joás, na verdade, o pai de Gideão. Não ficam preocupados não, gente, que se Baal realmente for um Deus de verdade, quem fez isso de manhã já vai aparecer morto. O próprio Baal vai vingar essa pessoa. E vai dizer no 32, naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubal, devido que foi dito Baal contendeu. Então eis que realmente Baal foi trocado. O altar de Baal foi trocado ali pelo altar de Deus. E eis que eles derrubaram ali e por cima edificaram um altar ao Deus Altíssimo. 33. Todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a rebate as abiesritas e juntaram após eles. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naphtali, e saíram para encontrar com ele. Então, é só para você entender. Deixa eu ver aqui, cadê onde fala da tribo? Se eu não me engano é Manassés. Espera aí. Aqui, 15. Fala que ele é de Manassés. Gideão. Então, foi a tribo de Manassés, a tribo de Aser, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. Todos eles ali para poder lutar contra os midianitas. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Então ele falou assim, vamos fazer um teste. Eu já fiz o teste lá do altar, beleza, não estou morto. Mas eu quero fazer outro teste. Gideão era um cara que queria ter certeza que Deus estava com ele. Do mesmo jeito que ele falou assim, vamos fazer o teste aqui do altar. Vamos fazer o teste agora da lã. Eu vou colocar a lã aqui. Se de manhã estiver o orvalho somente nela e toda a terra ao redor estiver seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Então, meio impossível, né? Se você deixar algo ao relento, lá fora, toda noite que o sereno cai. Só não cai sereno no que você cobre. Então ele queria ter certeza que a mão do Senhor cobriu aquele pedaço de lã, e aquele pedaço de lã ele não poderia estar molhado, né? E o que aconteceu no outro dia? Sucedeu porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Então, peraí, deixa eu ver se eu fiz o contrário. Porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, é o contrário. Então, é porque ele vai fazer 2 testes. Então, primeiro teste, porção de lã ali, todo o restante do local seco e só a lã molhada. Se todo o local tivesse seco, ele ia ter certeza que não caiu o orvalho. Mas se a lã tivesse molhada, aí era que todo o orvalho caiu sobre a lã. E esse foi o primeiro teste. E aí funcionou, beleza. A taça saiu cheia de água e Deus derramou o orvalho só sobre a lã e todo o restante estava seco.
Só que aí, como eu falei, ele fez um outro teste, não bastante. Ele queria ter certeza absoluta que Deus estava com ele. Eu falei, poxa, vai que, né? Ele não tá comigo. 39 vai dizer, ó. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Já sabia que Deus podia ficar bravo com ele, né? Porém, só dessa vez, mais uma vez, Deus, deixa eu fazer uma prova. Vamos fazer assim então agora, ó. Prova com a lã, mais uma vez. E só a lã esteja seca, agora sim. A lã seca e todo ao redor molhado. E o que aconteceu? Verso 40, no outro dia, eis que fez naquela noite, pois só a lã estava seca e toda a terra havia sido molhada pelo orvalho. Então, por 2 vezes, Deus confirmou. Eu sou com você, Gideão, para de ser medroso, bora pro ataque. E aí ele teve certeza. Ele quebrou o altar, ele não morreu. A lã primeiro tinha que estar seca e o restante molhado. Beleza. Depois a lã molhada e o restante... É o contrário, né? Primeiro a lã molhada e o restante seco. Depois a lã seca e o restante molhado. Então ele, com essas 3 confirmações, foi para a guerra. E o capítulo 7 eu vou ler no outro dia. Até aqui, então. Então, Gideão estava pronto, estava apto e tinha certeza que Deus estava com ele. E aí, ele vai seguir aí para a guerra. Vamos abrir agora Lucas, capítulo 4, versículo do 31 ao 44, né? A gente que passou aí pela parte ali onde Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto. E depois ele vai pregar lá em Nazaré, porém ele não é muito bem recebido, né? E aí agora ele vai fazer um momento de cura, a cura de um endemoniado. 4:31 em diante. Vai dizer assim, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado, como sempre, né? Jesus fazendo algo aí não comum, confrontando aí os da sinagoga. E muitos se maravilhavam com sua doutrina, porque a sua palavra era uma autoridade. Minto, que não podia fazer no sábado era trabalhar. Servir a Deus podia. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de um demônio imundo e bradou em alta voz. Você acha que é só nas igrejas aqui? Lá na sinagoga também tinha endemoniado. E bradou em alta voz. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, olha só, esse homem possesso reconhece aí a autoridade de Deus naquele lugar. Mas Jesus repreendeu então aquele homem endemoniado, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, ele ainda teve aquele porém ali, ora, cai, joga óleo, beleza? Dá a entender isso, né? Saiu ele sem lhe fazer mal, né? Pela palavra de Jesus. Eis que o demônio saiu e aquela pessoa ficou sã, voltou a si, né? Sem ter sido aí mutilada ou machucada, enfim, lançada a nenhum tipo aí de mal. 36 vai dizer que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. A sua fama corria por todos os lugares e circunvizinhança. Eis aí uma coisa que corre rápido, né? É fofoca do povo. Então, eis que eles trataram ali de comentar para todos. Tem um cara aí na sinagoga que está expulsando demônios. Ele tem poder, a sua palavra tem poder. E eis que a fama de Jesus aí começou a correr aquele local. E aí, eis que ele vai curar mais uma vez, né?
Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, agora quem vai ser curada? A sogra de Simão. Simão que vai virar Pedro depois, né? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E eles estavam ali orando pela vida dela, né? Ela que estava enferma. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Então, mais que depressa, essa mulher rapidamente estava curada. Ela já se levanta, já trabalhando, né? Normal de uma mulher. Já sai fazendo as coisas. Já tô bem, então bora servir. 40 vai dizer assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe o traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam eles ser o Cristo. Ele não queria que todos soubessem, né? E uma hora eles iam saber, eles iam. Mas, primeiramente, ele queria trabalhar ali naqueles locais, para depois a fama dele correr. Mas não tem jeito, né? Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele realmente praticava os milagres. Então as pessoas espalhavam com o intuito de: traz aí o seu familiar, traz aí alguém que você conhece, que precisa de cura, de saúde, que ele está trazendo a restauração do corpo das pessoas. E aí o 42 vai continuar dizendo assim, ó: sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixassem. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho no reino de Deus, também às outras cidades, pois isto é o que foi enviado. Então ele pregava ali em todos os lugares, porém as pessoas queriam que ele ficasse ali. Olha, nos ensina mais, fala mais. Porém ele disse: meu chamado é para a gente ir e levar essa palavra a quantos mais a gente puder. E o verso 44 vai dizer que ele pregava nas sinagogas das Judeias. Em todas as sinagogas, em todos os templos, ele levava a palavra de Deus. Amém? Até aqui, então, finalizamos aí, então, o dia de número 87. Espero que você tenha compreendido e que você também faça aí o seu ide. Ide pregar e não tenha medo do que está por vir. Deus preparou você, assim como preparou a Débora, assim como capacitou a Gideão para vencer as batalhas do dia a dia. E te preparou e capacitou para você também levar as boas novas do Evangelho. Amém? E é isso. Sigamos aí para mais um dia na paz do Senhor e que você possa aí amanhã completar conosco o dia de número 88. Eu me despeço de você. Até a próxima. Tchau.